Olá, este é o Conexão Futura e agora nós vamos falar sobre educação. Depois da aprovação da medida provisória da reforma do ensino médio, o Ministério da Educação discute os detalhes da Base Nacional Comum Curricular. A terceira versão do documento deve sair ainda em março. É a base que deve definir as competências e objetivos de aprendizagem nas 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, em meio a essa discussão, o filósofo e educador colombiano Bernardo Toro defende que todo aluno deveria desenvolver algumas competências básicas, como aprender a interagir, cuidar do seu entorno e valorizar o saber cultural. O professor conversou com a repórter Gabriela da Cunha durante uma visita ao Brasil. E você assiste agora a essa conversa. Aqui em São Paulo, Bernardo Toro, educador e filósofo, se encontrou com cerca de 450 pessoas, entre convidados, professores e alunos dos cursos de licenciatura da Faculdade SESI São Paulo de Educação, que forma professores por área do conhecimento. E é a respeito da formação desses profissionais que eu pergunto. Professor Bernardo, como deve ser a formação de um futuro professor para que depois, no dia a dia, em sala de aula, o espaço da sala de aula seja um espaço democrático e de uma convivência positiva? O primeiro que um professor precisa para ter sucesso, por assim dizer, e que os alunos consigam compreender o que ele faz é que o professor precisa ter uma identidade. De que forma? Que o professor tenha claro qual é sua profissão como educador ou educador. Um dos problemas que temos na sociedade da América Latina é que chamamos os educadores de docentes. Docente quer dizer uma pessoa que dá aula. E as pessoas acreditam que esta é a profissão do educador. E ainda mais, o educador também acredita que esta é sua profissão. O primeiro que precisamos fazer é compreender que tanto o educador e a sociedade possam compreender que a sua profissão não é a docência. A profissão do educador é garantir que as pessoas aprendam o que é necessário que seja aprendido no momento certo e que isto seja aprendido com felicidade e solidariedade. Esta é a profissão mais numerosa em qualquer país da América Latina. Não existe uma outra profissão no Brasil que tenha 2,2 milhões. Esta é a única profissão que está presente em todo o país. No último cantinho, no último colégio, no município mais longínquo, existe um educador. Nós confiamos aos educadores o melhor que nós temos, crianças e adolescentes. Se os educadores tivéssemos consciência na América Latina do que nós representamos, que seria a profissão mais numerosa e melhor distribuída dentro de um padrão aceitável de salário e que temos a responsabilidade pelo mais importante numa sociedade que seriam crianças e adolescentes e conseguíssemos pensar como um único corpo para servir a sociedade, crianças e adolescentes, qualquer país na América Latina poderia transformar sua educação, cultura, projetos em tempo muito curto. Mas para isto precisamos que os cidadãos consigamos olhar para a educação, educadores, como pessoas que realizam um papel estratégico. E o fato de que não seja visto como um problema estratégico faz com que a sociedade não focalize sua atenção nos educadores, no que está sendo educado, o que está sendo ministrado em sala de aula. Simplesmente as pessoas se queixam, mas não conseguem compreender a fundo o que representa que um país tenha boa educação ou uma educação má. As consequências são muito grandes. A gente se queixa, mas ainda não enxergamos a educação desde o ponto de vista estratégico. Essas duas condições são fundamentais para falar de outra educação. O Brasil está discutindo justamente os rumos do seu ensino médio. A gente já teve a reforma do ensino médio aprovada no Senado e agora se discute uma criação de uma base nacional comum curricular, onde escolas públicas e privadas devem, então, seguir aí um mesmo planejamento. O senhor acredita que é viável ou que é necessário a existência de uma base comum curricular? Não é possível desenvolver nenhum sistema educativo com nenhuma característica sem ter uma base curricular. Este é o princípio. O currículo é inevitável. Por quê? Vejamos.
A educação existe por um único motivo, porque o conhecimento não é natural ao ser humano. Isto parece uma heresia, mas de fato é assim. Se o conhecimento fosse natural, a educação não existiria. O que é natural é a tendência a conhecer, mas o conhecimento é aprendido. A maneira na que eu gesticulo, o tom da minha voz, como eu ando. Que você fale português e eu espanhol, e que outro fale alemão. Isto é aprendido, não é natural. Ponto número 2. A grande decisão que uma sociedade deve tomar é a seguinte: de tudo que uma sociedade conhece, sabe, o que vamos ensinar à próxima geração? Uma sociedade sabe muito. O saber social é conjunto de conhecimentos, práticas, tradições, rituais, mitos, valores e transações que a sociedade tem. O Brasil tem muitos saberes para chegar a 4 pontos essenciais: sobrevivência, convivência, produção e dar um sentido à vida. Nossa existência é gasta nesses 4 pontos. A pergunta, então, é: de tudo que nós sabemos, como sociedade, que vamos selecionar para a geração seguinte, para que com isto ela possa conviver, sobreviver melhor, produzir melhor e dar um melhor sentido à sua vida? Olhando para o futuro do Brasil e olhando para o futuro das sociedades, quais são as características básicas que esse currículo, essa seleção de fragmentos, deve ter para que as crianças brasileiras daqui a 20 anos, porque na educação nada é útil antes dos 20 anos, daqui a 20 anos possam ser crianças que possam sobreviver bem, conviver bem, produzir bem para a dignidade e o cuidado do planeta e, sobretudo, dar um sentido às suas vidas. Por isto é importante. E para 20 anos, o que o Brasil e também Colômbia têm feito para que seus sistemas de educação promovam sociedades mais iguais e menos desiguais? Qualquer pessoa, em qualquer idade, aprende qualquer coisa se você tiver 2 condições presentes: motivação e método. Se uma criança não aprende, não é o problema da criança, é o problema do professor, do adulto. Ou não houve suficiente motivação ou o método não é apropriado. Nós culpamos quem? A criança. Falamos para ele: você perdeu o ano. O tio, o pai, todos falam para ele que ele perdeu o ano e ele se sente culpado se ele não aprende no sistema educativo. E assim, ele não é sério. A responsabilidade nunca é do aluno, é sempre dos adultos. E isto é uma das grandes revoluções que precisamos implementar para parar de culpar o aluno. Este é um ponto muito importante. O outro é que nós precisamos considerar isto. Nós temos uma educação para o acúmulo, poder e o sucesso. A iniquidade da educação é o resultado de que acreditamos muito no poder, o acúmulo e o sucesso. E quem decide? Nós que estamos aqui nesta sala. Nós esquecemos da educação. Por quê? Porque nossos filhos estão estudando em colégios particulares e esquecemos que grande parte do país está estudando num colégio da rede pública. Na América Latina temos educação estadual e educação particular, somente. E é muito fácil de compreender. A pergunta é: aonde estuda o presidente da fábrica da Volvo em Estocolmo? Na escola do bairro. Aonde estuda o filho do senhor que vende peixe no bairro onde mora o presidente da Volvo? Na mesma escola. O dia que tivermos isto, com certeza vamos ter uma educação que conduz à equidade. Enquanto continuarmos aceitando que existe uma educação para uns de uma qualidade para outros com outra qualidade, a educação nunca será um instrumento de equidade. Esse é o problema essencial. Nossos países investem muito em educação, temos bons professores, um bom projeto estrutural para a educação. Porém, se continuarmos aceitando que temos 2 modelos, 2 qualidades educativas, nossos países nunca terão uma educação equitativa. Bernardo Toro, muito obrigada pela sua participação e atenção com o Conexão Futura. Um prazer, graças. Na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre a alimentação dos brasileiros e de que forma os jovens estão se engajando na luta por uma alimentação de qualidade mais acessível. Você, claro, não pode perder essa conversa. A gente volta então daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!